Bom, pessoal, então vamos aqui apresentar um pouco sobre vetores e matrizes, os conceitos iniciais, né? Então, o que vem a ser vetores e matrizes, né? São estruturas de armazenamento que nós podemos ter. Imagine se a gente precisar construir um algoritmo para receber 20 valores, né? E depois mostrasse esses valores na tela, ou fizesse algum determinado cálculo com esses valores, ou mesmo, né? Alguma operação com conjunto de valores, né? Então, pelos conhecimentos que nós temos até o momento, nós precisaríamos ter 20 variáveis para armazenar esses 20 valores, né? Ficaria, então, algo parecido. Dessa forma aqui, ó, as 20 variáveis, V1, V2, V3, V0, V10, V20, né? E aí escreva entre com os 20 valores inteiros. Então, é uma sequência aqui muito grande, né? E quando tem repetições desse tipo aqui, a gente já sabe que a gente vai poder trabalhar com laços de repetição, né? Porque há um padrão de repetição aqui. Mas, mesmo assim, as variáveis não irão permitir muito, né? Porque nós não temos como variar o nome, não temos como trabalhar o nome de variáveis com números, né? Pelo menos não até o momento. E se ao invés de 20, né, que a gente tem variáveis, a gente precisasse de 100 ou 500, né? Para isso, a gente tem uma estrutura chamada de vetor, que é uma estrutura de armazenamento especial, né? Então, essa estrutura, ela é mais ou menos assim, ó. Ela é uma estrutura, tá certo? Esse daqui, por exemplo, tem 10 posições. Então, um vetor de 10 posições. Podia ser um vetor de 1000 posições, de 2000 posições, enfim. O que é a grande sacada aqui dos vetores? É que cada posição se comporta como se fosse uma variável, né? Então você cria uma variável só que dentro dela você compartimenta isso em 10 posições. Bom, essa aqui já é uma estrutura mínima, tá certo? De memória de armazenamento de dados, ok? Então olha só, um vetor de 10 posições preenchido com valores, por exemplo. Imagine esse vetor aqui. E aí você colocaria 1, 2, 5, 8, 10, 11, 45, 55, 65, 12, né? Cada posição armazenaria um valor referente a uma variável, né? Então, como a gente trabalha dessa forma? A gente declara o nome do vetor e diz qual é a posição, tá certo? Que a gente vai trabalhar. Por exemplo, o vetor, tá certo? Na posição 1 vai receber 1. O vetor na posição 2 vai receber 2. O vetor na posição 3 vai receber 5. O vetor na posição 10, né, vai receber o número 12 aí. Você pode fazer operações como A seria o vetor 1 mais o vetor posição 2, né, vetor posição 1 mais o vetor posição 2. Então, A seria a soma dessas duas posições de vetores, 1 mais 2. Então, A iria receber o valor 3 nesse nosso caso aqui. B poderia ser a soma do vetor na posição 10, tá certo? Que aí é 12, mais o vetor na posição 5, que é 10. Então, teríamos aí o valor de B, 22, tá certo? Então, é bem simples, tá certo? O conceito de vetor realmente ele é bem simples de se assimilar. E na prática, pessoal? Na prática, como nós vamos construir? Bom, o primeiro passo é definir um vetor, né, como uma variável, né? A palavra vetor eu não posso usar, né, porque é uma palavra reservada. Justamente é o tipo da variável. Então eu vou usar a palavra vet para definir vet como um vetor, tá certo? E quantas posições eu quero? Então sempre a gente começa com o número 1, tá? 2 pontos, por exemplo, 10 posições. E temos que dizer o tipo, né, de inteiro, tá? Então, vet será um vetor com 10 posições, semelhante a esse que está aqui, de inteiro, tá certo? Então, você está vendo que aqui as posições vai variar de 1 a 10, então se vet, quando a gente chama ele, a gente vai ter que colocar sempre o índice que nós vamos querer trabalhar, tá certo? Então, nós podemos substituir esse índice aí, tá? Por uma variável, digamos assim. Então, eu vou criar uma variável aqui x do tipo inteiro, só para a gente estar trabalhando aqui o exemplo, certo? E aí, pessoal, eu vou simplesmente fazer uma operação de preenchimento do vetor. Operação de preenchimento. Como seria? Seria uma entrada, tá certo? Onde na posição de 1 a 10 eu vou simplesmente colocar um determinado valor, né? Então eu vou usar, pessoal, o comando para aqui, para x de 1 a 10. Para quê?
Para quê? Para me ajudar a trabalhar o índice do vetor de forma mais automática. Então, vetor na posição x, tá? Eu vou precisar de um comando aqui, leia o vetor na posição x. Leia vetor na posição x, tá? Para ficar uma coisa legal, tá certo? Eu vou colocar uma informaçãozinha aqui para ficar legalzinho. Eu vou fechar esse comando aqui com o fim para. Eu vou colocar um escreva, né? Um escreva assim, ó. Vou colocar um escreva. Entre com o valor da posição, tá, pessoal? Então, eu estou pedindo para entrar com o valor da posição. Espaço, uma vírgula aqui da posição x. X vai variar de 1 a 10, então eu vou ler os 10 vetores de forma sequencial. Os 10 números que vão compor esse vetor de forma sequencial. Exemplo, vamos lá, vamos aqui executar. Ó, entre com o valor da posição 1, né? Eu estou aqui, ó, o preço do meu laço para de 1 até 10, então vou entrar com 3. Entre com a posição 2, 4, 5, 3 de novo, 4, 56, vetor 7, 65, vetor 8, 99, vetor 9, 0, vetor 10, 3. Pronto. Fim da execução. Então, a única operação que eu fiz foi uma operação de leitura e eu armazenei em cada um das 10 posições um determinado valor, né? Então, como isso pode ser visto? Isso pode ser visto aqui, ó, na nossa sequência aqui de variáveis, né? Então, prestem bem atenção aqui, ó. A variável tá aqui, ó, vet na posição 1, né? X vai variar de 1 a 10, vai receber 3, o vet na posição 2 vai receber 4, vet na posição 3 vai receber 5. Então, aqui tá minhas variáveis, tá certo? Se eu quiser mostrar, pessoal, então uma operação de mostrar os dados, eu posso fazer a mesma coisa, tá certo? Eu vou repetir o comando para aqui, tá certo? X de novo de 1 a 10, ó, X, eu vou usar o mesmo comando X, né? Lembrando que X aqui, ele termina com 11, né? Porque quando ele é incrementado, que ele já é maior do que 10, ele sai fora do laço, mas X vale 11. Não tem problema, eu vou usar o mesmo X aqui de novo. Por quê? Porque eu reinicio ele de novo, essa variável X, ó, de 1 até 10 de novo, né? Então, escreva, tá certo? Eu vou colocar todos um ao lado do outro, certo? Simplesmente escreva, tá? Vet na posição X, tá? Vou aqui simplesmente só dar um espaço. Pronto. Então essa aqui é a minha operação para mostrar os dados. Então eu vou de novo variar x de 1 a 10, ele vai ler todo, vai escrever todo o vetor vet, tá certo? Na posição de 1 a 10 que eu armazenei aqui. Vamos executar novamente. Vamos lá, entrar com os 10 valores. 6, 7. E aí, por fim, ele apresenta todos os valores aqui, ó, que eu digitei, tá certo? Simplesmente uma operação para mostrar os valores aí. Bom, mas esse negócio aí, tá certo, de você entrar com um valor pode ser chato e tal. Você pode usar uma função para automatizar a entrada de dados, tá? É um comando chamado rand. E aí você define nesse comando rand a posição. Então é uma operação de quê? De atribuição de valores. Ao invés de eu entrar com esses valores aqui, eu vou simplesmente fazer com que o valor do vetor na posição x seja preenchido por uma função, tá certo? Esse dois pontos igual, função chamada rand, tá? E aí eu vou colocar 100, ou seja, números aleatórios, rand função, números aleatórios, aí variando de 1 a 100, tá certo? Então aqui ele vai preencher automaticamente o meu vetor x e depois eu vou mostrar o que foi que aconteceu. Então vai ser uma operação bem rápida. Olha só. Ele escolheu números aleatórios, tá certo? De 1 a 100, e ele preencheu automaticamente aqui, ó, meu vetor. Após ele preencher automaticamente o meu vetor, ele passa para mostrar o meu vetor aqui, né? Então, 89, 38, 77, 29, 9, tá certo? 28, 46, 93, 81 e 76. Pronto, tá aqui meu vetor sendo preenchido de forma automática.
tá? Usando o comando rend. Então, pessoal, a estrutura de vetor é isso. É uma estrutura que você tem várias posições, você cria várias posições, tá certo? E essas várias posições que você cria numa variável só, que vai ser do tipo vetor. Dentro dessa variável vai ter a alocação de quantos divisões terá dentro desse vetor aí. E aí você determina antes, tá certo? Lembrando que a determinação do vetor, você já tem que saber o tamanho exato dele, beleza? Então é isso. Nossa aula de introdução de vetor, eu apresentei para vocês como inserir valores no vetor manual, como inserir valores no vetor, tá certo? De forma automática e mostrei como são a operação de leitura. Tá? Eu posso também mostrar também para vocês uma operação aqui de soma, né, de todos os vetores, tá certo? Um somatório. Nada mais seria que após o vetor estar sendo preenchido, você vai colocar uma função aqui de novo, vai colocar de novo uma repetição, tá certo? Para ler todos os valores. E aí você vai criar uma variável e essa variável vai acumular sendo o valor do vetor, tá certo? Na posição x. Então seria mais ou menos assim uma operação de somatório. Existem vários exercícios que nós vamos estar realizando depois, colocar aqui, postar para vocês, exercícios sobre vetores, né, que nós vamos estar fazendo e como a gente vai fazer a lógica disso daí. Beleza? Então é isso.